Vamos lá. Então, pessoal, 27ª newsletter do Cirão da Massa, Ciro Gomes. Vamos ler. Lembrando sempre aí, se você quiser assinar a newsletter, cirogomes.com.br. Vintão no mês, vale a pena. Sai todo domingo. Sempre importante financiar uma corrente de opinião independente, né? Brasil do jeito que tá osso, né? Tá osso. Muita gente mentindo, muita mentira nas mídias, muitas mentiras nas grandes corporações, né? É sempre importante financiar uma corrente de opinião independente, tá? Vamos lá então. Número 27, domingo, 14 de janeiro de 2024. Editorial. Não anda nada fácil a vida de cientistas sociais no Brasil atualmente. É lamentável, característica dos políticos tentarem amoldar a percepção da realidade aos seus interesses, nem sempre nobres. Sendo assim, é papel de cientistas sociais, historiadores, sociólogos, cientistas políticos, examinar com o devido distanciamento crítico os atos, fatos e dizeres dos operadores da política. Isso para que o grande público e, especialmente, os futuros possam ter alguma clareza de que é necessário blindar-se de versões oportunistas que tentam desenhar o curso da história ao seu bel prazer ou meros interesses de ocasião. Digo isto testemunhando, nesses tempos mesquinhos em que estamos vivendo, a tentativa de Lula e do PT, lamentavelmente contando para isso com a, digam-nos assim, exuberância pouco recatada de nossas principais autoridades do judiciário, de forçar uma barra totalmente oportunista e politiqueira acerca dos deploráveis atos ocorridos no 8 de janeiro do ano passado. Apesar de não ter nenhum medo de cara feia ou de cancelamentos pagos à custa de dinheiro público, devo dizer logo, em fidelidade ao crivo da história, que os atos de vandalismo e de depredação do patrimônio público ocorridos naquela data merecem a mais severa punição. Todos os envolvidos devem pagar de forma severa pelos atos tresloucados e criminosos que aconteceram, mas não só os revoltados, que patrocinaram os atos de insubmissão ao resultado eleitoral. Mais de 1.000 foram presos. Cadê os mentores? Cadê os verdadeiros autores intelectuais? Cadê os financiadores? Na verdade, até aqui, a severidade dos democratas de Goela não conseguiu alcançar nenhum sequer dos peixes grandes entre poderosos militares, barões do dinheiro ou nem remotamente aquele que fomentou quanto pôde o ambiente do desrespeito às regras de convivência democrática, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Democracia não é, nem pode ser jamais um regime de concessão em que poderosos e autorreferidos heróis concedem ao povo suas liberdades e proteção. É do que se trata. Ao olharmos o comício promovido por Lula, volto a dizer, com a presença pouco respeitável dos chefes do Poder Judiciário. Não são eles os julgadores dos culpados? Qual isenção tem um magistrado que participa de um comício político de repúdio à conduta dos réus sobre a sua jurisdição? Ao pé da letra da lei, tornam-se suspeitos no sentido jurídico-processual do termo, ou, politicamente, referem mais fundo à democracia que dizem defender. Não, ferem mais fundo a democracia que defendem defender. Que dizem defender. O aprofundamento da divisão do Brasil é a ameaça mais grave que já testemunhei em mais de 40 anos de vida pública. E olha que pertenço à geração que enfrentou e venceu uma ditadura militar e o primeiro impeachment da história das democracias constitucionais do mundo. Não resta a menor dúvida de que os revoltados do 8 de janeiro gostariam de ter interrompido nossa normalidade democrática. Mas a condição prática para que isso acontecesse está a muitos anos-luz de distância de uma tentativa de golpe de Estado, como os autorreferidos heróis da democracia se atribuem como nossos salvadores. Deixa eu aumentar aqui o brilho, que tá osso. Aí, agora sim. O PT e o Lula estão no 5º governo e nunca mesmo, fizeram nada para que as novas gerações de brasileiros pudessem finalmente entender o verdadeiro golpe de Estado que sofremos no dia 31 de março de 1964. E agora, inacreditável e covardes, falam até em fazer o museu do golpe do 8 de janeiro.
Em 1964, os governadores de São Paulo, Adhemar de Barros, do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, e de Minas Gerais, Magalhães Pinto, organizaram a conspiração junto aos efetivos militares. Os norte-americanos financiaram, fomentaram, ajudaram a organizar e influenciaram nas escolhas dos líderes civis e militares e enviaram um porta-aviões para a costa brasileira, com fuzileiros navais em prontidão para desembarcar em nosso território acaso considerassem os golpistas de então necessário. O mundo vivia o auge da Guerra Fria e a crise dos mísseis soviéticos em Cuba tinha ocorrido pouco mais de um ano antes. Aqui dentro, as organizações Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, Diários Associados, enfim, toda a imprensa dita nacional exigiu o golpe editorialmente e o apoiou com entusiasmo febril em nome da democracia e contra o comunismo. A classe média brasileira, especialmente do Rio de Janeiro, foi às ruas em enormes passeatas, com Deus pela família e liberdade, com o apoio da cúpula da Igreja Católica. Desnecessário seria dizer que nenhuma dessas forças se assumiu como golpista. Não, eram todos nobremente revolucionários. Felizmente, os cientistas sociais se esforçaram e ainda se esforçam para que a história não seja a farsa dos vitoriosos do então. Cuidemos de não permitir que os farsantes de hoje não imponham sua versão picareta, a cara de Lula, aos deploráveis fatos que aconteceram, volto a dizer. Comparem aquela história de 1964 com a de 8 de janeiro do ano passado. Tem alguma coisa a ver? Essa mistura de alhos com bugalhos só desorienta nosso povo. Por isso que, na sequência do maior escândalo de corrupção da história brasileira e da maior crise econômica da nossa história moderna, promovidos por Lula e o PT, caímos no colo do Bolsonaro, um picareta dos anos 60. PS. Por que o general Gonçalves Dias foi demitido do gabinete e de segurança institucional, figura unha e carne com Lula, tão logo a CPI do 8 de janeiro começou? Fica aí a pergunta. Facções avançam pelo controle político do Equador. Quando será aqui? Do Equador nos chegam notícias apavorantes acerca da audácia com que as facções criminosas locais, até quando serão só locais, avançam sem qualquer pudor ou temor sobre as instituições e sobre o poder político local. Nas eleições recentes, nada menos do que um candidato à presidência foi assassinado por essas facções. Agora promoveram um salve geral no país, chegando a ocupar uma estação de TV e, ainda enquanto escrevo essa carta, estão mantendo quase 200 de reféns no sistema prisional. Vendo tudo isto, me pergunto quando, e não mais se, tais fenômenos ocorrerão no Brasil. Na Colômbia ou no México, o crime organizado e o narcotráfico também já tomaram proporções próximas ao descontrole pelo Estado de Direito. Para quem achar que estou exagerando, recomendo ver o filme do grande cineasta brasileiro Sérgio Rezende, chamado mesmo de Salve Geral, lançado em 2009 e livremente inspirado em atos semelhantes aos atuais do Equador, ocorridos por ordem de uma facção criminosa em São Paulo em maio de 2006. Também em Fortaleza, o mesmo tipo de ação violenta e despudorada aconteceu em março de 2018, ou seja, minha dúvida é se experimentaremos um salve geral nacional, ou melhor dizendo, quando. Pois esse salve geral em São Paulo aqui foi sinistro. Foi sinistro. A sociedade brasileira está preparada para isto? Nosso governo definitivamente não está. Nem sequer aparentemente trata do assunto. E a esta conclusão chegamos olhando a institucionalidade em vigor, os orçamentos dedicados ao assunto e as decisões políticas de sempre, e especialmente de agora. O território urbano brasileiro está completamente dominado por facções criminosas que vêm se organizando, se sofisticando impunemente há mais de 20 anos. 5 governos do PT e de Lula. Depois, nenhuma inovação institucional relevante se produziu em matéria de enfrentamento de problemas tais como a comunicação de dentro de presídios de chefe com suas bases, lavagem e expropriação de dinheiro do crime, infiltração de quadros do crime organizado na política e nas instituições policiais, judiciárias, do Ministério Público, por exemplo. Tudo isso está acontecendo de forma totalmente impune no Brasil. O orçamento executado por Lula em seu primeiro ano de governo em segurança pública é expressivamente menor do que ele gastou com publicidade e autopromoção. Inclusive, estamos sabendo agora, depois da trágica morte da jovem Jéssica Canedo, manipulando
cancelamentos e mentiras contra adversários políticos através de picaretagem inescrupulosas de que se autodenominam de influencers. Para este ano de 2024, o orçamento para a segurança pública foi reduzido em mais de 20% em relação ao ano passado. A nomeação recente do recentíssimo ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, para a pasta da Justiça e Segurança Pública trouxe de volta uma velha discussão que já testemunhei pessoalmente e que revela o nível irresponsável de alienação de Lula acerca dos verdadeiros problemas brasileiros. Venceu de novo a tese de que o governo federal não deve assumir maiores responsabilidades em relação à segurança pública, deixando o pepino com os governos sob pena a demagogia absoluta de desgaste político. É isso que domina o trato de uma das maiores prioridades populares, a segurança pública. Na cabeça de nossos governantes, só quem tem um problema central. É impossível que estruturas locais promovam o devido enfrentamento do crime organizado. Simples de entender, as facções dominam os territórios das periferias com base no terror e no clientelismo. Os policiais, especialmente os militares, são trabalhadores e moram com suas famílias nesse território. Ao sair para trabalhar, deixam suas famílias nesse território, ou devolvem uma forma, junto com todos os seus vizinhos, de convivência pacífica, ou desenvolvem uma forma, junto com todos os vizinhos, de convivência pacífica com as organizações criminosas, ou suas famílias vão sofrer retaliações. Melhor fechar os olhos. O clientelismo promovido pelos bandidos tenta atenuar as tensões e busca alguma legitimação dessa espécie de neobaronato feudal. Acrescente um fenômeno novo e crescente de estranhamento das facções com igrejas e temos o quadro óbvio de que só uma força externa a este círculo terá condições de enfrentá-lo eficazmente. E não falei de corrupção, infelizmente traço generalizado neste universo. Inteligência policial, tecnologia, comandos que entram e saem do território para execução de mandatos, envolvimento com a população com os esforços de inteligência, proteção a populares ameaçados, repressão federal à corrupção policial e das outras instituições do Estado, especialmente no judiciário. São apenas alguns exemplos a exigir inovações institucionais e a total federalização do enfrentamento ao crime organizado, inclusive alterando a atual lógica de julgamento no distrito do crime. Cara, ontem eu tava dando um rolê aqui na minha cidade e eu queria saber muito do rolê do... Cara, negócio de ótica, né, velho? Pô, não tem outra explicação, né? Não é possível que... Não é possível que tenha tanta ótica, não é possível que, mano... Não é possível, velho, que ótica dê tanto dinheiro, porque tem ótica demais aqui na minha cidade, mano. Sério mesmo, velho. Eu nunca vi, velho. É muita ótica, velho. E tudo vazia e todo dia abre uma... Todo mês abre uma ótica nova, velho. É lavagem, cara. Não é possível, cara. Não é possível. Não tem explicação, cara. Muita lavagem. Ô, surreal, mano. Ô, aqui na minha cidade, mano, eu acho que cada habitante, todo habitante usa óculos, se for pela proporção que tem de ótica. Todo habitante tem que usar óculos e todo habitante tem que ter uns 3 óculos. Nossa, é surreal, mano. Surreal, velho. Nunca vi desse jeito, não, velho. Presidencialismo, parlamentarismo, semi-isto ou aquilo ou baderna institucional. O nível de esculhambação a que chegamos em relação à operação de nossas instituições centrais da República não nos permite mais adiar o debate em relação à forma de governo que o Brasil quer/precisa adotar. Esse parlamentarismo sem nenhuma responsabilidade, financiada, desperdício e a pura e simples e desbragada roubalheira como prática central de governo vai nos levar brevemente a mais uma tragédia. Temos um problema de partida derivado do agudismo corte de classe em que estamos vivendo no Brasil. O povão não percebe a relevância do assunto para o seu dia a dia e os endinheirados desenvolveram 2 atitudes quase criminosas sobre o tema. A irrelevância da política ou o puro cinismo de que ou é assim, corrupção e clientelismo, ou não dá para governar. Que tempos, que costume. Mas vamos lá. Quem sabe o assinante dessa newsletter possa ajudar a entendermos quão vital é o tema para nós, para todos nós.
vendendo a alma, aloprando na liberação corrupta e clientelista de emendas, batendo recorde de valores dispersos pela fisiologia mais desbragada. Lula só obteve 28,6% de aprovação de suas medidas provisórias pelo atual Congresso brasileiro. É a menor taxa de aprovação desde que existem as MPs. Das 75 propostas legislativas que Lula apresentou ao Congresso, só 18 passaram, e assim mesmo só aquelas mais coerentes com o reacionarismo dominante no parlamento brasileiro. É também a menor taxa de aprovação desde a redemocratização. Fosse íntegro e lúcido, Lula deveria perceber logo que este caminho não funciona e, ainda que com dificuldades, outro caminho se impõe. Um pouco de teoria. Modernamente, penso, não faz muito sentido o presidencialismo que copiamos dos norte-americanos após 60 anos de estabilidade e de progresso sob o parlamentarismo do Pedro II. Explico. Em tempos digitais, os fatos econômicos e os negócios de estados pedem uma dinâmica muito mais veloz e pronta do que jamais se experimentou no passado. É da natureza colegiada do Congresso que ele seja lento na construção das respostas legais necessárias. Já seria um primeiro argumento. Mas o argumento mais central e grave é que o presidencialismo dá um monopólio da formação da vontade legal do país a um órgão que não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade dessa vontade. A tendência natural, muito agravada entre nós pelas desformações gravíssimas de nossa elite representativa, é diminuir os encargos sobre a população e aumentar a oferta de benefícios para ela. Numa semana, assisti a Câmara dos Deputados revogar a CPMF e aumentar em 70 bilhões, o mesmo valor perdido, os gastos obrigatórios com saúde pública e o povo aplaudiu ambas as decisões que configuraram uma mudança de 140 bilhões em nosso orçamento. É só um exemplo caricato que testemunhei. Mas esta é a conduta geral dos parlamentos todos, e do nosso especialmente, pelo trágico encontro da demagogia com a corrupção dominada pelos lobbies. Discuti muitas vezes esses assuntos com o professor Mangabeira Unger, que é um presidencialista convicto por uma razão real e muito nobre. É o regime que permite que um outsider possa vencer uma eleição contra o sistema, coisa muito improvável no regime parlamentar. Mesmo compreendendo e concordando com este benefício, o do presidencialismo, no caso brasileiro, eu sou pelo parlamentarismo, desde sempre, por algumas razões. A mais importante delas é a responsabilidade do parlamento pelo êxito dos negócios do Estado, sob pena de sua dissolução e da convocação de eleições antecipadas. Funciona assim. A maioria do parlamento governa, por definição, ou seja, não existe esse problema de governar em minoria ou muito menos de tentar formar maioria pelo suborno e pela inversão dos compromissos assumidos, como o presidencialismo lulista parece estar tentando fazer. O fracasso é certo. Se, como aconteceria num primeiro momento no Brasil, o primeiro-ministro indicado pela maioria parlamentar provavelmente seria Arthur Lira, desastrasse o país, como seria provável, a consequência última seria a dissolução do parlamento e a convocação de eleições. Só esta espada de Damócles já seria suficiente para moderar a demagogia e levar as consequências dos escândalos de corrupção diretamente para o gabinete, encerrando o álibi que Lula usa de que corromper não é ser corrupto. O que não dá mesmo é para ficar como está. O STF julga inconstitucional uma norma, o parlamento reedita a mesma norma, o executivo veta, o parlamento derruba o veto e a politicagem, que infelizmente entrou forte no STF, encolhe. Será o caso com o marco temporal na demarcação de terras indígenas? Pior, achando pouco a usurpação do orçamento secreto e a farra das emendas sem critério e completamente vulneráveis à fisiologia e à roubalheira, o parlamento, por sua maioria, resolveu agora implodir datas para as liberações dos dinheiros. Pouco importa o fluxo do caixa da União. A baderna é total, falta autoridade ao governo, falta a crença democrática verdadeira. Por enquanto, falar em semipresidencialismo é atentar contra a Constituição. Assistir magistrado deitando falação a favor dessa aberração é assustador para um velho amante do direito como eu. Esculhambar o futebol também. Quero desejar muito boa sorte ao técnico Dorival Júnior, escolhido o novo técnico da seleção brasileira, mas adianto logo que não terá tempos fáceis pela frente.
porque a elite brasileira atual é tão predadora e incompetente que está conseguindo destruir uma das nossas mais preciosas atividades, seja sob o ponto de vista cultural, seja sob o ponto de vista de lazer popular, ou até mesmo sob o ponto de vista econômico, dadas as rendas envolvidas no assunto. Aqui também o que me incomoda é a letargia com que nossa sociedade civil e nossos políticos reagem à esculhambação geral, ou melhor dizendo, não reagem. O caos político e administrativo instalado na CBF, aqui também com a sempre presente entre nós interferência judicial. A Justiça Local do Rio de Janeiro tem competência processual para andar com procedimentos onde uma entidade nacional é parte. Preciso reler meus velhos livros, contém ironia. É mais do que simbólico dos tempos que estamos vivendo nesse sofrido Brasil. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, estamos num vergonhoso sexto lugar atrás da Venezuela, Equador e Colômbia. E eu considero que Fernando Diniz é um excelente técnico e considerava uma grande besteira trazer o Ancelotti para dirigir nossa seleção. O buraco é bem mais embaixo. Politicagem, tráfico de influência, esquemas de dinheiro envolvido, convocações, falta de amor à camisa por exacerbação mercenária da parte de alguns jogadores convocados politicamente. Enfim, um retrato forte do Brasil desses tempos. Surpresa! Deu na Folha de São Paulo. O jornal Folha de São Paulo deixou escapar da sua orientação editorial pró-ricos uma matéria que reforça com números irrespondíveis aquilo que venho tentando denunciar há décadas. A bárbara e intocada regressividade do sistema tributário brasileiro. A manchete é meio cabotina, mas já chama atenção. Abre aspas. Brasileiro com renda de 4 mil tem a mesma cobrança de quem ganha 4 milhões. Fecha aspas. Na matéria, consolidada pelas jornalistas indiana Tomazelli e Natália Garcia, repercute estudo produzido pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e mostra que, para quem ganha até 4 mil, a alíquota efetiva, descontadas as isenções e abatimentos, é de 1,73%, enquanto para o grupo dos 4 milhões a alíquota é quase igual, 1,76%. O mais cruel é que o mesmo estudo demonstra que apenas 3.841 contribuintes brasileiros ganham acima de 4 milhões por mês. Mas é esta gente que controla o governo, seja ele do Bolsonaro ou do Lula, dado que nada mudou e esta realidade vem de trás. Claro que aqui a distorção é a isenção do imposto de renda sobre lucros e dividendos que eu cobrei quando ministro da Fazenda de Itamar Franco e que Fernando Henrique e Lula revogaram. A reportagem é dessas raríssimas oportunidades que os brasileiros temos de ler na grande imprensa uma denúncia tão bem documentada de como é injusta a nossa prática tributária. Vale ler e guardar. Leiam aqui. Em tempo, a reforma tributária do Centrão/PT não toca nessas distorções. Nem a mentira de que tributaram os super ricos, como andam falando Lula e Haddad. Essas distorções permanecem intocadas. Rapidinhas. A mesma Folha de São Paulo publicou essa semana uma reportagem sobre como o baixíssimo volume de investimentos no Brasil mal cobre as perdas com desgastes de equipamentos e infraestrutura. O levantamento feito pelo IBGE demonstra que vivemos uma década perdida nesse quesito. Uma década significa 4 presidentes diferentes, Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula, ou seja, no Brasil não adianta trocar Chico por Manuel. O sistema continua o mesmo. A maior parte dos recursos destinados para pagamento de juros e rolagem de dívida beneficiando os banqueiros e os barões, e o que deveria ser para investir em saúde, educação, transporte, infraestrutura e tudo mais que depende do nosso povo e nossa paupérrima indústria, além de ser pouco, é destinado parte para a roubalheira das emendas parlamentares. Este é o tema relevante que voltarei a abordar oportunamente. Dei a reportagem aqui. Segunda rapidinha. O escritor e líder indígena Daniel Munduruku mandou a real sobre como a questão indígena está sendo tratada no Brasil pelo atual governo. Os dados sobre a saúde dos Yanomamis não deixam dúvidas. Criar um ministério cirandeiro apenas para apagar incêndio é replicar a velha política do pão e circo. Muita festa, muita viagem internacional, muito discurso. Muito do mesmo e nada do necessário. Uma lástima. Palavras duras, hein, Daniel? Palavras duras, Daniel. Palavras duríssimas. Merece aplauso, por falta de assunto recente para aplauso. Vale a quitação de dívidas do Minha Casa Minha Vida para quem recebe Bolsa Família.
Merece vaia. Mais o ministro de Lula, esse do PT, pego gastando dinheiro público para compromissos pessoais. Calados ficaram o PT e o presidente. Quem foi esse aqui? Esse aqui eu não vi, não. É bom ficar de olho. Flávio Dino não demarcou nenhuma terra indígena. Passou o bastão para Lewandowski. Será que anda? Tá aí. Essa foi a newsletter. Palavras duras. Palavras duras. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Toda segunda tem aí newsletter para nós. Hoje foi terça.